Graça e paz, queridos. Queridos, semana passada nós começamos a falar sobre a palavra do Senhor. Começamos a explanar um pouco sobre a importância de se conhecer a palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar uma continuidade a esse assunto, aplicando essa palavra do Senhor. E queria que você me acompanhasse no livro do Evangelho de João, capítulo de número 3, o versículo todo mundo conhece. João 3,17. Que diz, queridos? Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra do Senhor diz que Deus enviou o seu Filho amado, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é forte, é impactante, merece uma reflexão. É sentado ali, pegar a Bíblia e fazer uma reflexão profunda sobre esse assunto. E quando você faz uma reflexão profunda sobre esse assunto, você desperta uma válvula e diz: eu estou começando a aprender a Bíblia. Primeiro você entra numa confusão terrível. Se você nunca pilotou um avião, que você olha aquele painel, dá uma agonia muito grande na sua cabeça, entra em confusão. Até ali está tudo normal. A partir do momento que você começa a operar e as coisas começam a dar certo, aí a coisa começa a funcionar. Se olha uma mesa de som dessa, é muito botão, são muitos botões. E você fica pensando, mas por que essa turma não simplificou isso aí, colocou só 2 ou 3 botões? E você entra em confusão. E entrando em confusão significa que você está no caminho certo. Você começou a dar os primeiros passos a um aprendizado. E é isso que a gente precisa fazer com a palavra do Senhor. Começar a explorar essa palavra. E você vai começar a criar novas perguntas a partir dessa palavra. Porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Opa, França, eu já ouvi falar que ele ia condenar uma galera. Aí vai se abrir uma janela de oportunidades para você entender e conhecer a Bíblia. Vai conhecer a Bíblia, você vai ter mais sensibilidade ao ler a palavra do Senhor. Precisa criar sensibilidade no coração para poder ler, entender, discernir e passar para frente a palavra do Senhor. É segunda-feira de manhã, você vai ao trabalho, para na parada do ônibus, senta, encontra alguém muito triste e você, crente, 10 anos, não sabe nem como abordar uma pessoa dessa. Você começa a imaginar um monte de coisas. Será que eu falo da palavra? Será que eu pergunto se essa pessoa é crente? Será se eu pergunto se essa pessoa pertence a alguma igreja? Começa a pirar. Você começa a dar nó na sua cabeça. E o ônibus passa, você entra e você vai pensando, sai, vai ao trabalho, vai aos seus afazeres e você acaba de descobrir que perdeu a oportunidade de evangelizar uma pessoa porque lhe falta conhecimento, lhe falta prática, lhe falta sensibilidade. Sensibilidade de quê, França? De indagar uma pessoa. Sensibilidade de iniciar um argumento lógico com a pessoa. Porque até então tudo que nós aprendemos é que o cara é ímpio, ele vai para o inferno se ele não aceitar Jesus. E você vem com a Bíblia desse tamanho, de meio metro,
e um monte de cartão, e você empurra um cartão, o cara joga pra lá e diz, vai te lascar, tu e esse cartão, rapaz. Ele não tá nem aí pra ti. Porque os problemas que ele tem são muito maiores do que tu pode oferecer no momento para ele, a oportunidade dele se libertar desses problemas. Mas quando nós começamos a ter intimidade com a palavra, já li, pastor, já li, já sei, já conheço, já posso dar algumas iniciadas. Quando você tem essa liberdade, aí as coisas começam a mudar, queridos. Você sabe como indagar uma pessoa dessa, como falar com ela, como conversar com uma pessoa dessa, como iniciar um papo com uma pessoa dessa. E não tem nada mais legal, joia, para você aprender a iniciar um papo desse, como as conversas que Jesus teve no livro de João. No livro de João, Jesus vai ter ali diversas conversas, diversos encontros. Jesus vai ter encontros pessoais com pessoas. Ele vai ter um encontro com Nicodemos e vai dar uma lição para Nicodemos ali. O negócio é que muitas vezes nós fomos bitolados num estilo religioso, que você já começa, olha, tu quer aceitar Jesus ou não quer, rapaz? Eu conheci um camarada chamado Dejavan, posso falar o nome dele porque é um amigo, né? E ele era novo convertido, ele andava todo de branco. Como ele era negro, ele gostava de andar de branco. Cara bem estiloso. E um dia ele pediu do pastor para evangelizar, entregar folhetos. Hoje chama-se panfletos. Na época era folhetos. Hoje chama-se folder, né, Adson? Mudou o nome, rapaz. Mudou. E aí ele foi entregar os folder. E nesse lance ali na Marquês de Santa Cruz, ele entregava um folheto, um folder, ia passando, até que passou um cara e deu um tapa nele, disse, leva esse negócio para lá. Bota esse negócio lá, não sei aonde. E aí ele se bolou com o cara na pancada e foi muita peia, queridos. Muita peia mesmo. E Dejavan chegou todo lascado, todo quebrado. E o pastor descobriu que ele ainda não tinha o dom de evangelizar nada. Foi para o banco um tempo se recuperar da peia que ele tinha levado. Evangelizar, querido, requer uma sensibilidade. Requer que você sinta e perceba a sensibilidade na vida de outra pessoa. Jesus, no livro de João, no Evangelho de João, ele vai ter vários encontros, vários. Se você quer aprender alguma coisa sobre sensibilidade, começa a navegar no livro de João. E ele vai ter um encontro com aquele Nicodemos, e ele fala ali para o Nicodemos alguns versículos. Algumas palavras, Nicodemos disse, eu não estou entendendo nada, a minha mente está pirada. E ele precisa dizer, Nicodemos, tu tem que viver. Tu tem que viver essa vida que eu vivo para te sentir e observar. Tu tem que viver, nascer de novo é viver. Para te criar sensibilidade, porque tu vive numa era antiga. Tu precisa viver. Tu só vai entender o novo nascimento quando tu passar a viver. Viver esse novo paradigma, essa nova mudança de vida, que até então Nicodemos não entendia absolutamente nada. E Nicodemos saiu dali pensativo, e eu acredito que sem entender nada, queridos. Mente cauterizada, muitos anos ali batido, aprendendo algo que ele não sabia para que servia. Semelhante ao homem que batia 50 anos numa barra de ferro, e alguém perguntou por que ele batia ali, ele disse que não sabia por quê, só sabia que estava batendo porque tinha sido mandado. Então essas coisas vão ter que começar a esclarecer na vida da gente, acabar com isso. Eu tenho que começar a fazer perguntas, não são as respostas, são as perguntas que movem o mundo.
E a partir do momento que eu começo a fazer perguntas, a mente vai se abrindo. E a mente se abre e eu vou conseguindo conquistar terreno, territórios. Para quê? Para que eu possa caminhar, navegar. Para que eu possa enxergar milhas. Para que eu possa mudar o meu entendimento que eu tenho a respeito daquilo ali. Então o livro de João vai proporcionar a você entender e ouvir, ler a história de muitas pessoas que tiveram ali um encontro com o Senhor. No livro de João você vai encontrar aquela senhora lá, samaritana, à beira de um poço. Vivia ali talvez sofrida, ferida, machucada. Alguém vai dizer que ela era uma mulher que vivia uma vida desregrada. A Bíblia nunca disse isso. Alguém vai dizer que ela era uma mulher muito rica. A Bíblia também nunca disse isso. Alguém vai dizer que ela era uma mulher muito bonita. A Bíblia não disse, mas provavelmente era, porque já tinha tido 5 caras. Então deveria ter uma bagagem. Jesus vai conversar, vai ter algum dedo de prosa ali com aquela mulher. E ele não foi lá e perguntou para ela se ela queria aceitar ele como Salvador. Não teve esse papo. Ele levou uma palavra para ela que mudou o conceito de pensamento a respeito daquele que viria a ser o Messias. Ela pergunta: Senhor, nós te adoraremos aonde? Lá em Gerezim, que está lá um monte, ou lá em Jerusalém? Ele disse: nem lá, nem aqui, mulher. Vai chegar um dia, e o dia já chegou, em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão não num lugar, mas numa substância. Não no lugar, mas me adorarão em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Não tem mais esse papo de eu vou lá no templo fulano de tal. Eu já falei aqui, não vou falar novamente. Conheci um amigo, não está mais conosco, hoje mora com o Papai do Céu. Ele viajou de Manaus à Coreia, foi dar um abraço num dos pastores que tinha a maior igreja do mundo e recebeu uma palavra dele. E ao abraçá-lo, ele perguntou qual era a palavra que aquele homem tinha para ele. Ele disse: volte para a sua cidade e procure um bairro X, Y, Z lá, e procure um pastor e ele vai ditar a palavra. E ele voltou invocado. Ele disse: rapaz, se eu soubesse eu não tinha ido gastar essa grana toda. Voltei para cá. Mas é assim, queridos, que Deus trabalha. Precisa da sensibilidade. Foram alguns momentos ali com aquela mulher no poço que Jesus pôde extrair dela sensibilidade. E passou a conhecer. Então ele tem aquele encontro com aquela mulher e mostra para a gente que aquilo ali é maravilhoso. A gente pode aprender muito com aquilo ali. Ele chega com um cara que está doente lá há 38 anos. O cara não está doente há 10 anos, nem 15, nem 20. O cara não está doente há 25, nem 30, são 38 anos deitado. Eu imagino que já tinha a marca dele ali no chão. O carimbo já estava feito já. Já existia ali uma espécie de sudário dele, desenho. 38 anos no lugar. Por que ele estava ali há 38 anos? Porque havia uma crendice que se um anjo descesse, tocasse nas águas, o primeiro que pulasse dentro era curado. Como é que pula o homem se o homem não andava? E a gente fica imaginando aquela multidão de pessoas em Betesda, 3 andares de gente ali lotado. E quando alguém vai, queridos, hoje, se você for visitar um parente, alguém querido no hospital, você leva bolsa, leva bolacha, leva um monte de tranqueira e deixa lá. Agora imagina 38 anos aquela galera ali, o que não tinha de tranqueira naquele local? Como não seria aquele ambiente que na época não tinha água sanitária, não tinha absolutamente nada, limpeza zero.
Era uma carnificina terrível, um cheiro de carne inflamada. Era uma coisa terrível. Imagina, começa a imaginar. E ali, milhares de pessoas doentes, talvez ficassem olhando com os olhos, nem piscasse, olhando naquele poço ali, naquela piscina, esperando que um anjo tocasse aquelas águas. Eu fico imaginando ali um gaiato jogando uma pedra, aquela multidão correndo para dentro daquelas águas ali. Jesus chega e passa, porque ele ia a uma festa, e passa pelo lado de fora de Betesda e olha aquele homem lá, aquele aleijado. Ele não foi lá pregar pro aleijado, não foi pregar lá pro paralítico, pro tetraplégico, sei lá. Ele não disse: olha, tu não queres aí um Novo Testamento, está saindo uma versão nova, tu não queres aí uma cadeira de roda, será que tu não está querendo uma cama melhorada? Tu queres me aceitar como Salvador? Eu sou o Cristo que viria de vir. Tu leu sobre a história dos profetas. Ele não quis saber disso, queridos, porque isso não é o objetivo do Evangelho. Tem gente que perde tempo, queima o seu tempo querendo empurrar a goela abaixo uma Bíblia, um negócio que o cara não vai ler e não tem nenhum interesse de ler, porque isso não é o objetivo do Evangelho. Jesus fez uma pergunta para ele. Jesus perguntou dele se ele queria ser curado. Ele disse: mestre, eu não tenho nem quem me leve. Ele estava voltado para a crendice. Espalharam uma fofoca na comunidade e o povo passou a acreditar naquilo ali. Ele estava acreditando na fofoca. Mestre, não tem quem me leve lá no poço. Toda vez que eu vou, um já pulou dentro e tal. E a Bíblia nunca disse que ali saiu ninguém curado. E Jesus volta a repetir para ele: tu queres ficar curado? Não estou perguntando se alguém pulou, se deixou de pular, se alguém vai te levar. Não é essa a pergunta, é se tu queres ficar curado. E aí ele respondeu que sim. E Jesus disse: então pega esse teu leito e vai embora. Cai fora daqui. Vai-te embora. É isso, queridos. É simples. O Evangelho, ele é simples. A gente é que complica. O cara complica, faz um monte de lambança. Complica e tal. E no final não dá em nada. Porque ele complicou o Evangelho. O Evangelho é simples. Simples demais o Evangelho. Um dia eu conheci um homem, estava comentando esses dias. Ele disse: missionário, na época eu era missionário, eu vou sair da igreja. Eu já estou aqui há 10 anos e o pastor não me batiza. E eu disse: por que ele não te batiza? Ele disse: porque para me batizar eu preciso casar, que eu sou amigado. E para me casar eu tenho que ser batizado. Então está no impasse, não dá. Travou o negócio. E eu disse: como, rapaz? Ele disse: já conversei com ele. Ele disse que para casar tem que batizar, mas para batizar tem que casar. E eu tenho que me libertar dessa situação. E eu disse para ele: hoje, 11 horas, amanhã, 11 horas da manhã, tu me espera aqui em tal lugar que eu passo e te levo e tu vou te batizar. E ele pulou de alegria, contou para o pastor, e o pastor, na época, só podia batizar se fosse o pastor, que é outra lombra que eu não sei de onde a galera tirou, mas funcionava assim. E o pastor foi bater em casa, né? O pastor foi bater em casa e chegou ali meio estressado, disse: não pode e tal, e pai, mas como? Não pode. Se não puder, então o senhor vai ser o culpado. Ele disse: mas por quê? Porque o senhor não disse onde é que está escrito isso. Ele disse: não, deixa que eu vou batizar ele lá e a gente vai resolver a situação dele. De repente ele batizou o rapaz e resolveu a situação do rapaz. Porque Deus, queridos, não enviou o seu filho para condenar o mundo, não, mas para salvar o mundo. O eunuco ia na carruagem
Quando Filipe viu que ele estava lendo o livro de Isaías, disse: tu entendes o que lê? Disse: como é que eu entendo se não tem quem me explique? E o Filipe correndo subiu lá e foi explicar para ele. Deu uma freada no cavalo e disse: olha, está aqui a água e está aqui a cuia, o que me impede de ser batizado? Olha que nós estávamos falando de um eunuco, hein? Da rainha. Está aqui a água e está aqui a cuia, o que me impede de ser batizado? Eu não consigo entender. E a gente vai muito longe se a gente começar a entrar nessas coisas. Por que existem tantos dogmas, sacramentos, em que as pessoas se apegam tanto a isso e esquecem o principal, que é Cristo, queridos, que é o Evangelho. O cara se apega tanto ao dogma, ao sacramento, que ele se esquece do Evangelho. E ele fica ali ligado, e ele não abre mão de jeito nenhum. Se você analisar bem, antigamente, eu acho que até hoje não mudou muita coisa. Nas próprias igrejas batistas mesmo, não vou longe não. O cara, para se batizar, ele tinha que fazer um curso de 6 meses. E era ali um curso de 6 meses puxado. Eu não tenho nada contra o curso. Se ele puder fazer o curso de 6 meses, bacharel, pós-doutorado, ele faz o que ele quiser. Mas condicionar um indivíduo 6 meses a fazer um curso para se batizar, e ele ainda diz: não, está lá na Bíblia, irmão. Jesus, ele antes de subir aos céus, ele disse que a gente tinha que batizar esse povo, mas tinha que ensinar eles. E não é isso que a Bíblia diz. Lá em Mateus 28, Jesus disse: batizai-vos e ensinai aquilo que eu tenho guardado para vocês. Não tem nada de, vou primeiro ensinar esse cara. Não, ide por todo mundo, pregue o Evangelho, batizem essas pessoas e ensinem elas a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Diga glória a Deus. Assim que funciona, queridos. O Evangelho, ele é simples. Eu preciso me sensibilizar e entender, e olhar, e observar. Aquela pessoa precisa de uma palavra. Ela não precisa hoje ler a Bíblia, não. Ela não precisa ler um folheto, não. Ela precisa primeiro de uma palavra. O endemoniado de Gadareno estava lá no cemitério, quebrando correntes, pintando 7, detonando tudo. Jesus chega lá e ele não grita: ô Nazareno, ô Gadareno, tu não queres aceitar a Cristo como Salvador da tua vida e sair dessa vida lascada? Ele não precisou, queridos. Ele usou a sensibilidade dele. E a Bíblia diz que quando ele pisa na areia, o Gadareno, ele se joga aos pés do Senhor e diz: Jesus, filho de Davi, por que nos atormenta antes do tempo? Jesus provavelmente olhou e viu que só tinha um e disse: por que nós? Por que nos atormenta antes do tempo? E aí, algumas pessoas, alguns pregadores vão dizer: qual é o teu nome? E ele vai dizer: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Mas na verdade não foi isso que Jesus disse para ele, queridos. Se você uma hora puder abrir Marcos 5 na sua casa, você vai ver que Jesus vai dizer para ele o seguinte: quem é tu para questionar os meus desígnios? Em outras palavras, quem és tu? Ele não disse: qual é o teu nome? Que papo é esse? Isso é papo de namoro. E Jesus não estava a fim de levar papo nenhum com o demônio. Ele disse: quem é tu para questionar os meus desígnios? Ou seja, quem és tu? Aí foi que ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então Jesus ordena que ele entre numa manada de boi e se precipitaram lá 2.000 e poucos de
porcos, e se precipitaram lá 2.000 e poucos porcos, queridos. Mas qual é a palavra, queridos? Sensibilidade. Conheci a palavra? Conheci, França. E agora? Agora é ter sensibilidade para poder aplicar essa palavra. Não dá para pegar um bebê recém-nascido e colocar uma mamadeira do lado dele cheia de mingau e toma, te vira aí. Não dá. Tem que tratar, tem que cuidar. Senão ele morre. Da mesma forma é o Evangelho. Vai ter que ir lá, vai ter que cuidar dele, vai ter que ter sensibilidade com ele para ouvir ele. Aí sim, aí vem a palavra. A mulher, ela saiu por último com a palavra. Jesus disse: mulher, cadê aqueles que queriam te dar pedrada? Cadê a galera que queria te dar umas pedradas? Ela disse: Senhor, não sei, foram embora. Ele disse: eu também não vou te condenar. Vais e não peques mais. Olha onde veio a palavra. Ela veio no final. Ela não veio no começo. Porque se ela tivesse vindo no começo, ela tinha pegado muita pedrada. Mas ela veio no final. Jesus disse: vai, mas não pecas mais. A gente poderia, queridos, continuar com essa conversa aqui horas e horas e horas e horas. Mas infelizmente o nosso tempo está muito adiantado. Mas para você ter uma ideia, Jesus não busca religiosos, porque os religiosos mataram Jesus. Jesus busca homens e mulheres, adoradores, homens e mulheres que possam adorá-lo em espírito e em verdade. São esses que o Senhor busca. E lembre-se, o primeiro a oferecer casa, comida e roupa lavada foi Satanás, lá no deserto. Mateus capítulo 4. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Primeiro vamos cantar um hino. Você coloca a mão no ombro do seu amigo aí, vou chamar o Rafael, vamos cantar um hino chamado Renova-me. E você vai orar com ele. Abrace ele. Você não veio aqui à toa, não veio por acaso, você veio com um propósito. E vamos orar, queridos. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir o teu clamor, porque Ele diz que Ele quer um coração quebrantado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me encontrares, quando me buscares de todo o coração. Amém? Vamos louvar? Vamos lá, Rafinha? Pastor, eu quero uma oração. Vem aqui que a gente vai orar por você. Pastor, eu preciso muito de uma oração. A gente vai orar por você. Estou aniversariando, mas não trouxe o bolo. Eu trago semana que vem, beleza? A gente ora por ti, sem problema. Pastor, eu estou numa batalha, na luta, precisando de um emprego. Estou enfrentando uma dificuldade muito grande. O Senhor falou em sensibilidade, despertou dentro de mim algo terrível. Eu queria uma oração, pastor. E a gente vai estar orando por você, sem problema nenhum. Deus abençoe, queridos.